Beleza, irmão. Que dia que é hoje? Hoje é dia 6 de julho de 2024. Hoje eu te fiz o convite de você vir aqui pra gente comemorar esses primeiros 6 meses do ano, no qual, no último dia do ano de 2023, a gente colocou uma meta de aprendizado e os primeiros 6 meses foram incríveis e a gente deve sim comemorá-los e sermos gratos por tudo. E para começar, eu queria te perguntar se você tem alguma frase para resumir esses primeiros 6 meses. As duas que estão na minha cabeça, né, que marcaram para mim esse período, principalmente quando eu olho para a pila de livros, é o que vem na minha cabeça, que é: o progresso ele é imperceptível no curto prazo, mas no longo prazo ele é indiscutível. E a outra é do Franz Kafka, que é: um livro deve ser um machado para o mar congelado dentro de nós. E é o que nós enfrentamos durante esses 6 meses aí. Cada um desses livros foi como um machado, uma faca em nossos corações congelados. Sim. E você? Eu diria que para mim é uma frase que ela foi nos imposta, né? A gente se tornou conhecedor dela já faz alguns meses, mas que eu acho que representa esses primeiros 6 meses, que é: se você não matar uma ideia que você mais ama, considere um ano perdido. Uhum. Então, isso é evolução. Sim. Você está constantemente matando ideias e não substituindo, mas acrescentando e evoluindo o que você já sabe. E aprendendo cada vez mais. Para que quando chegar dia 31 de dezembro de 2024, a gente considere um ano perfeito, não um ano perdido. Sim. E a gente está aí com quantos livros? 13, 14 com a Bíblia. 14 com a Bíblia. E fazendo uma classificação, que é muito difícil, né? Bastante. Fazendo uma classificação de todos esses livros, qual você colocaria em 13º? Bom, primeiro é difícil classificar porque são gêneros diferentes, né? Alguns são de desenvolvimento pessoal, outros são de romance, mas creio que nessa pilha aqui dê para classificar dessa maneira. Em 13º lugar dá para colocar a Persuasão. Persuasão. Persuasão conta uma história de duas pessoas que se gostam e ao longo da história a moça é persuadida a desistir desse amor, né? E quer contar mais? Você vê como, principalmente por causa da questão de época, né, também você vê como as pessoas têm influência sobre as outras. Hoje também, claro, mas você vê que nessa questão de época, principalmente na questão do romance, né, as pessoas mais velhas tinham muita influência sobre as outras, né? E a Anne, ela se deixou levar por essa influência da pessoa que era responsável por ela e acabou abrindo mão de um amor que isso trouxe muito sofrimento para ela por muito tempo, né? E aí a gente vê durante o livro todo esse sofrimento dela, essa luta, quando ela revê a pessoa que ela amava depois de muitos anos. E aí você fica nessa angústia o livro todo para ver o negócio resolvido. Para só no final você encontrar aquele desfecho satisfatório. É um livro fantástico. E a linguagem também da autora, que é a Jane Austen, né? É uma linguagem um pouco mais difícil, né? Por causa da época que foi escrito o livro, mas foi um livro que te faz se emocionar, né, com a história. E ver lá na frente que, querendo ou não, as coisas se encaminham porque os dois se gostam, e quando duas pessoas se gostam é difícil elas não ficarem juntas, apesar que pode acontecer. Pode. 12º. 12º, Davi e Golias. Davi e Golias. Esse livro trouxe uma perspectiva totalmente diferente sobre a história de Davi e Golias. Logo no começo já dá aquele choque, porque quando você vê a história de Davi e Golias, é um negócio assim, uma historinha contada que você já sabe o rumo que ela vai, você já tem aquela moral da história, né? E o autor traz para um lado totalmente diferente. Então eu acho que o que ganhou o nosso coração desse livro foi essa nova perspectiva que ele traz para a história. Ela até traz
logo no começo do livro, a verdadeira função de Davi, se a gente fosse classificar ele num determinado cargo num exército, por exemplo. Davi tinha uma função já determinada, vamos dizer assim, uma grande habilidade que ele desenvolveu, e isso serviu de grande ajuda. Acho que foi a principal característica que ele tinha para vencer o gigante, fora no quesito religioso, espiritual, que foi a ajuda divina. Sim. A questão histórica que o autor traz, né? Ele traz toda essa questão da guerra, essa questão de funções na guerra, né? Então, quando você ouve a história de Davi, você não imagina que essa seja uma função na guerra. Você acha que foi uma coisa por acaso, que ele pegou uma pedrinha ali, jogou com a funda e matou o gigante. Mas aquilo é algo da guerra, né? E você vê que Davi tem esse papel e essa capacidade para isso. E aí depois quando você já conhece toda a história de Davi, né? E aí você vê todo o desenrolar dele como soldado, até chegar como rei, é impressionante. E também todo o pano de fundo que o autor traz, contando histórias de hoje, né? Ele traz algumas mais antigas, né? Como Martin Luther King, ele traz essas questões dos conflitos que ele enfrentou, e é fantástico, fenomenal. Sem palavras. 11º. Esse vídeo vai ficar com 40 minutos. Para mais. 11º, Ichigo Ishi. Foi, assim, a gente, sem saber do que significa, a gente já praticava isso na nossa vida há muito tempo, né? Que o Ichigo Ishi é você saber que o momento que você está vivendo agora é único e ele não vai voltar. Então, se torna um cumprimento. Ichigo Ishi, aproveite o momento, né? Então, esse livro ele trouxe muita leveza. Achei que foi um livro muito leve, gostoso de ler. Traz uma questão toda histórica da China, a questão da cultura do chá. E quando ele explica o que significa esse Ichigo Ishi, quando você percebe que você já pratica isso na sua vida, te traz uma autoafirmação e uma sensação de paz e saber, eu estou fazendo a coisa certa. Estou aproveitando bem. Uma coisa que me marcou também que é relatado no livro, é que momentos não podem ser repetidos. A gente está vivendo esse momento aqui agora. Se semana que vem, daqui a um ano, a gente disser um para o outro, vamos repetir exatamente aquele momento, ele não vai poder acontecer. Porque esse momento aqui agora é único. Sim. A energia que nós estamos aqui agora, os pensamentos, tudo que está ocorrendo aqui agora não vai poder se repetir. Então, isso nos faz pensar que cada momento ele é único, insubstituível e importantíssimo. Sim. Em 10º já, né? 10º lugar. 10º. Pai Rico, Pai Pobre. Pai Rico, Pai Pobre é a base, né, cara? Ele está em 10º lugar, mas é a base. A gente já leu esse livro algumas vezes e acredito que você também pensa dessa forma, que é uma leitura obrigatória pro resto da vida. Você sempre vai aprender algo diferente. A maneira como o Robert Kiyosaki traz a história de vida dele, contando sobre o pai rico, sobre o pai pobre dele, além de ser inspirador, motivador, traz uma clareza para o nosso pensamento a respeito das finanças, mas você consegue muito bem ampliar isso para outras áreas. Sim. A obra do Kiyosaki, ela é muito importante para mim, falando individualmente. E é uma obra que eu já leio faz muito tempo, né? Você sabe. E é incrível quando um livro ele é muito rico. Todos os anos que você repete a leitura, você consegue tirar algo novo. Sim. E eu tenho muito isso no livro do Kiyosaki. Eu acho que esse já foi o 5º ano seguido que eu li ele. E mais uma vez foi citando, não citando nomes, mas esse ano a gente teve uma outra pessoa participando conosco da leitura e também foi muito, muito legal, né? 9º lugar? Bloqueou a tela. 9º lugar. 9º lugar, Nação Dopamina. Isso é pesado. Cara, Nação Dopamina, já no primeiro capítulo é um tapa na cara, assim. Ele trata dessa questão de como hoje, na nossa atualidade, nós estamos com esse excesso de prazer. E aí, por causa desse excesso de prazer, a gente não consegue desfrutar das coisas simples. As coisas simples como sentar e conversar não dá prazer, porque a gente está
ânsia de mais e mais e mais, né? Então, foi um livro que trouxe uma visão muito importante sobre a questão do prazer, principalmente para mim, a respeito das minhas questões, me fez abrir um pouco a visão sobre o porquê que eu busco determinados prazeres e como isso me faz mal, como isso me prejudica em várias outras áreas. Então, acho que foi um livro assim, ouso dizer que foi um livro divisor de águas em alguns aspectos para mim, de pensamento. Em 8º lugar, a gente vai... Você não vai comentar? É um livro... Foi muito importante também para mim, em alguns aspectos. É um livro que te faz refletir e ele veio para reafirmar algumas coisas que eu já acredito, que é no sentido... Redes sociais são completamente prejudiciais e raramente te trazem algum benefício. Sim. Então, basicamente, o que eu tirei desse livro foi isso. Existem coisas muito mais importantes para você fazer com o seu tempo do que ficar em qualquer rede social. Que acho que hoje, atualmente, nos nossos dias, é o pior vício que existe. Enfim. 8º lugar, A Arte de Pensar Claramente. Nossa, esse livro, como você até comentou enquanto a gente estava lendo, é um livro que você não consegue absorver tudo numa tacada só, numa leitura só. É aquele tipo de livro que nem Pai Rico, Pai Pobre, que tem que se tornar uma leitura obrigatória. Você vai ler todos os anos e por os capítulos serem muito curtos, né, se torna mais fácil a leitura, mas não deixa de ser tão rico em detalhes. Né? Sim. Eu acho que ele também veio para complementar os ensinamentos que um grande mestre, que é o Daniel Kahneman, ensinou pra gente no Rápido e Devagar. Sim. Foi um livro que a gente leu ano passado e posso dizer que ele foi o pontapé inicial para nos levar nessa direção que a gente chegou hoje. Com certeza. O Daniel nos fez... nos guiou por um caminho que a gente não esperava. Sim, verdade. E A Arte de Pensar Claramente é um livro que só traz vieses, né? Sim. Vieses comportamentais. E como diz o tema do livro, né? O título do livro, A Arte de Pensar Claramente. E você conseguir pensar com clareza nas coisas realmente é uma arte. Sim. E desculpa, não pode falar. Eu acho que a leitura ela se torna ainda mais rica e proveitosa se você leu Rápido e Devagar. Isso. Porque como ele trata de muitos vieses cognitivos e comportamentais, se você não leu sobre isso antes, porque ele não esmiuça cada um deles, ele fala sobre. Mas o Daniel Kahneman já, no livro dele, que é extenso, ele fala detalhadamente de cada viés. Sim. Aí quando você chega nesse livro, você já tem um pensamento mais claro a respeito, você consegue absorver melhor o conteúdo. Sim. Não que se você ler de uma primeira vez, você não vai ter aproveitamento. 7º. Manso e humilde. Manso e humilde. É uma leitura desafiadora, porque quando você lê algo que vai meio que contra o que você acredita, ou contra a imagem que você tem a respeito de algo, e nesse caso, principalmente sobre Jesus, né? Você dá aquele choque, você fala assim, poxa, mas eu nunca pensei em Jesus dessa forma. Né? O próprio autor coloca, né? Não estou querendo humanizar demais Jesus, ou desumanizar demais Jesus, mas o livro leva para esse caminho. E é interessante também em Manso Humilde como o autor, o Danny, ele pega um versículo, e nesse versículo ele trabalha todo o contexto do livro, né? E vai desenvolvendo toda a sua leitura, o conteúdo, e é incrível como um pequeno versículo, né, que a gente pode tirar da Bíblia, ali dentro tem grandes ensinamentos, grandes mistérios, posso até dizer assim. Sim, porque levanta alguns questionamentos que não tem respostas, né? Então são grandes mistérios. E eu acho que isso é uma arte, cara, saber fazer isso. Porque é um versículo de uma linha. E você conseguir destrinchar isso num livro é fantástico. Eu acho que é um conjunto também de conhecimento que a pessoa vem adquirindo ao longo da vida dele. E assim ele faz pegar um versículo e construir todo um pensamento em cima desse versículo. Não é à toa que ele cita todos esses grandes mestres por quais ele passou. Sim.
7º? Não, Sexto. 6º. Nossa, inteligência humilhada. Eu acredito que esse também foi um que deu um pontapé pra gente chegar onde a gente chegou hoje. Sim. Porque assim, além do Daniel Kahneman, ano passado, que abriu esse caminho, foi como se o inteligência humilhada bifurcasse para outro caminho. Isso. Né? E, nossa, eu não sei nem o que falar, na verdade, sobre inteligência humilhada. Fala um pouco do autor. O Jonas, assim, eu criei uma admiração imensa sobre o Jonas. Os vídeos dele, a forma como ele fala, a paixão com que ele ensina, né? Todo o conhecimento dele e a maneira como ele traz no livro, sem rodeios, mas também de uma maneira profunda e densa o assunto, que às vezes é difícil entender, né? Muitas palavras a gente teve que pesquisar para entender o que ele estava dizendo, torna dele um mestre. Colocaria ele no rol dos mestres também, Jonas Madureira. Eu acho que o Jonas, acho que o principal ensinamento que eu pensar no Jonas e no livro dele, eu lembro desse ensinamento é a parte que ele fala que nós não somos a história, nós fazemos parte de uma história, de um contexto completo. Eu não sou só a minha história, eu sou parte da história da minha mãe, do meu pai. Então, muitas vezes a gente tem uma visão do mundo que é tudo sobre nós, mas na verdade não é sobre mim. Porque quando você chegou aqui a história já estava acontecendo. Exatamente. Quando eu nasci, quando você nasceu, já havia uma história. O mundo não começou a partir do meu nascimento. Já existia toda uma história. E acho que essa foi a principal lição, entre muitas outras, né, que o Jonas traz, mas essa é a que me ficou marcado, né? E é um ensinamento que eu quero levar para a vida. Que não é sobre mim, é sobre uma história que vem todo antes de mim, é sobre um todo. Agora, quinto, o poder dos quietos. Poder dos quietos. Eu acho que você pode falar mais sobre isso, porque não que não tenha me impactado, mas eu acredito que ele impactou mais você. Sim. O poder dos quietos, ele traz a diferença entre os extrovertidos e os introvertidos. E como cada um tem a sua função. E que o autor traz um livro que existe um culto à personalidade. Né? E nesse culto é dito que o mundo é para os extrovertidos, para aquelas pessoas que gostam de falar muito, que se tornam grandes líderes. Mas, na verdade, isso pode até doer em alguns, né? Que eu vou falar agora. A verdade é que os extrovertidos, na maioria das vezes, não é uma regra, na verdade eles são mais os falastrões. São as pessoas que vão transmitir o que os introvertidos pensam, né? Que como os introvertidos são aquelas pessoas mais reservadas e mais quietas, elas dedicam mais tempo para pensar, né? E elas acabam criando mais pensamentos, criando mais coisas, e o papel de passar isso para frente dos extrovertidos. E fora muitos outros ensinamentos que tem nesse livro, né? Sim. Mas eu acho que o que me marcou foi o papel dos introvertidos, que muitas vezes eles são interpretados de uma outra forma, né? Muitas vezes deixados de lado, e os exaltados são mais os falantes, né? Mas os quietos também têm a sua importância. E como quase no finalzinho do livro ela fala, né, que quem comanda na verdade são os quietos. Sim. Mas é lógico que cada um tem a sua função, claro, no mundo e a sua importância. Sim. Eu acho que o ponto principal dela de trazer no livro é perceber que não é certo fazer esse culto à extroversão como se o extrovertido fosse o certo. Sim. Não tem certo e errado. Você é do seu jeito, eu sou do meu jeito. Sim. E cada um tem a sua importância e o seu papel numa sociedade, né? Exato. Quarto? Crime e castigo. Rapaz, meu amigo, crime e castigo. Primeiro, Dostoiévski, né? Sem palavras para Dostoiévski. Nós não sabíamos da existência de Dostoiévski. Fomos ouvir no livro do Jonas, Inteligência Humilhada. Ele cita, e nos vídeos dele também ele citou muito Dostoiévski.
Então nós chegamos até esse ponto e posso dizer por mim e por você, nós ficamos e estamos maravilhados com o Dr. X. Apaixonados pela escrita, pela qualidade com que ele escreve, a quantidade de riqueza de detalhes. E Crime e Castigo é assim, é uma história surreal. Você vê a doença do personagem física, mas também psicológica, o quanto ele ficou surtado durante todo o livro. Mas para mim, assim, além de ser um livro fantástico, eu fiquei muito satisfeito com o final. Como o autor ter dado um fim satisfatório para tudo. Sim. Como esquecer de Raskolnikov? Não tem como esquecer. Raskolnikov é um personagem completamente perturbado, né? Com muitas questões, mas extremamente inteligente também. E que comete muitos erros, mas no final ele é atingido e impactado por uma moça, né? Por uma mulher. Sim. Que o amor dela transcende a loucura do personagem e o resgata, né, vamos dizer, de uma morte, né? O resgata de uma morte e o traz a ter uma nova oportunidade na vida, uma nova oportunidade para uma nova vida, uma vida diferente do que ele pensava. Sim. Você vê o livro concluindo com uma redenção. Uma redenção. Que você espera desde o começo do livro. Você vê uma sombra, assim, desde o começo do livro, essa questão. Será que ele vai se redimir? O que vai acontecer? Né? E ele até menciona a história de Lázaro, né? Então isso tem um papel extremamente importante na história. Fantástico. Terceiro lugar, A Coragem de Não Agradar. A Coragem de Não Agradar. Nossa. Coragem de Não Agradar nos trouxe a diferença entre a psicologia trazida por Freudiana e a Adleriana. Isso. E ele traz uma forma mais básica de falar da psicologia que ele traz, ele chama de psicologia individual, né? Que a psicologia freudiana, ela nos diz que uma pessoa pode permanecer parada por causa dos traumas que ela adquire ao longo da vida. E isso acaba prendendo ela a uma determinada questão por muitos anos ou até mesmo até o final da vida dela. E a psicologia individual nos diz que não é uma negação aos traumas, realmente eles existem na vida das pessoas, mas diz que o trauma não existe nenhuma corda te segurando, que a escolha está nas suas mãos de mudar o seu conceito, deixar, olha, realmente eu passei por isso me causou um grande trauma, né? Mas a escolha de seguir em frente está em minhas mãos, né? E é um livro muito forte, que impacta muito, e tem outra parte que ele diz que muitas vezes as pessoas usam os traumas para permanecer no estado delas e causar ela parecer importante para uma pessoa que ela gosta, que ela ama, enfim. Ela quer a atenção dos outros usando esse trauma. Sim. Mais alguma coisa? Não, falou tudo. É um livro que impacta muito e eu acho que é um livro muito individual, que trata muito com cada pessoa, né? Sim. Eu acho que ele te tira do vitimismo, do papel de vítima, né? Que na verdade muitas vezes a gente não somos vítimas. Na verdade, acho que muitas vezes a gente é o acusador, na verdade. E o personagem do livro passa por isso, né? Sim. Ele se vê de frente com o filósofo lá, o amigo dele, e ele, durante todas as noites em que eles conversam, ele enfrenta essa luta interna, porque ele está sendo confrontado, né? Porque ele se coloca no papel de vítima durante toda a sua vida, ele não aceita como as coisas são, e quando uma verdade vem contra ele, ele não quer aceitar, mas até que ele cede e ele compreende. É fantástico. E a leitura do livro também nos proporciona essa mesma sensação que o personagem tem. Segundo lugar, 12 regras para a vida. Jordan Peterson. Cara, nossa, foi o primeiro livro do ano. Primeiro livro do ano. E foi uma leitura fantástica. Sim. As 12 regras que ele traz, assim,
Algumas coisas já são verdade em nossas vidas, algumas coisas a gente já conhecia e reafirmou, outras fizeram uma abertura na nossa mente e, como ele mesmo diz, né, 12 regras para a vida, né, você vai carregar isso, e eu acredito que também é um livro digno de ser relido todos os anos, para você reafirmar todos os ensinamentos na sua mente. O 12 regras para a vida, o Jordan em si, o jeito dele escrever, parece que você está tendo uma conversa tete a tete com ele. Sim. A energia que ele traz te eleva de uma tal forma que mesmo se você estiver passando por um momento muito difícil, ele vai te fazer levantar, vai te trazer a sua autoestima, a sua autoconfiança, né, de volta. Não é um livro leve, Não. é um livro muito pesado, né, mas que te traz isso. Você consegue sentir a energia do Jordan, né, em cada linha, em cada escrita que ele traz, em cada capítulo. E as 12 regras são todas, para mim, eu não tiro nenhuma delas, todas são essenciais. E é um livro, se você está emocionalmente abalado, ele vai te trazer de volta à tona. É tipo dizer, vira homem. Exato. E o Jordan tem muito esse papel assim de acorda pra vida, ele dá uns tapas na sua cara assim, sem dó, né? Agora, crime e castigo. Finalizamos. Não. É isso, crime e castigo foi o quarto. É. O primeiro lugar. Os Irmãos Karamazov. Meu amigo, que obra fantástica. Primeiro que se trata de Dostoiévski, né? Sim, novamente. Novamente Dostoiévski. Cara, como esquecer dos personagens? Alyosha, Dmitri, Ivan, a Grushenka. São personagens que já faz quanto tempo que a gente leu esse livro? Uns 2 meses? 3 meses? Quase 2 meses. E parece que a gente acabou de ler. Nossa, tá fresco na memória e pelo jeito é uma coisa que não vai sair. É um livro muito marcante, a história é muito marcante, né? É como a gente escutou num vídeo que a gente viu do cara falando do Dostoiévski, desde a primeira página, os Irmãos Karamazov é febril. Ele você já entra no caos da história desde o começo e é assim até o final. Os diálogos são muito extensos, muito profundos, que fazem você ler e ficar assim, meu Deus, olha o que eu acabei de ler. Sim. Né? Trazem uma reflexão muito profunda. E é incrível como o Dostoiévski, ele traz muitas questões que a gente não conhecia até então, né? A gente foi conhecer também um pouco através do Jonas, e a gente foi se aprofundando mais nesse assunto, entendendo melhor através do Dostoiévski, dessa questão toda que ele traz sobre determinismo, sobre existencialismo e niilismo, né? É uma questão, se você não estiver forte na fé, é melhor você nem entrar nessas questões. Até porque você vê esse conflito nos personagens. Né? O Ivan lutando contra o niilismo desde o começo. Nada tem sentido. O Dmitri entregue às paixões carnais. Né? A vida dele é voltada para isso, assim como o pai. Ele é um reflexo do pai. Tanto é que os dois sofrem pela mesma pessoa, pela mesma mulher. Né? E o Alyosha, parece que ele é a razão no meio desse caos, a fé também no meio desse caos. É uma leitura fantástica. Foi uma leitura fantástica. Acho que Dostoiévski, né, cara, te perguntando agora, Dostoiévski se torna o principal autor para você? Nossa, em que sentido? Em todos. Em todos? Ouso dizer que sim, porque é como se você começasse a ter ele como um parâmetro, qual a palavra? Como uma regra? Não é regra. Ter ele como uma base de uma boa escrita, de uma boa crítica, porque você vê que a obra dele está repleta de crítica social também. Claro que ele traz todo o cenário histórico da Rússia naquela época, mas não é muito diferente de hoje. Tanto aqui no Brasil quanto na Rússia não é muito diferente do cenário do homem hoje. Então eu acredito que Dostoiévski é sim uma referência. Eu acho que Dostoiévski, ele faz a sua régua subir lá em cima. Exato. Sua régua de vários sentidos. De boa escrita, de boa história, boa narrativa, de boa crítica. É até difícil você sair de... Não que
qualquer outro autor não tem a sua qualidade e a sua relevância. Mas é até estranho você sair de Dostoiévski e você ir ler qualquer outro livro, né? É estranho porque você se acostuma com o jeito e a riqueza que Dostoiévski escreve. E quando você sai dele, nossa, parece que os outros livros se tornam básicos. A sua leitura fica até mais fluida nos outros livros. Aí começa a ficar inevitável não fazer comparação, né? E aí as outras coisas começam a ficar muito fichinha. Não menosprezando todo o trabalho dos autores, mas começa a ficar fichinha perto, porque Dostoiévski é uma leitura muito densa. Sim. Mas não deixa de ser fluido. É um denso que te envolve e você vai. Sim. E pra terminar, né, irmão, esses primeiros 6 meses, a gente colocou como um bônus, mas é porque, vamos dizer assim, é o livro supremo. Não tem como enquadrar, né, na classificação. Que é a Bíblia, né? A gente conseguiu ler a Bíblia completa em 4 meses. 4 meses, né? Foi uma grande vitória. A gente colocou como regra ler todos os dias a Bíblia no final do ano passado. Mas era aquela leitura de 5 minutos, né? 2 capítulos por dia. Isso, 2 capítulos por dia. Até que a gente sentou e falou assim, olha, por que não? Se a gente lê livros em 1, 2 semanas, por que a gente não se dedica do mesmo modo à leitura da Bíblia? Aí a partir disso a gente se dedicou somente a esse livro e terminamos em 4 meses. E eu acho que você ler a Bíblia com uma perspectiva, e umas coisas que eu aprendi antes de eu começar a leitura da Bíblia, eu me fiz algumas perguntas e a partir disso eu falei assim, eu quero a resposta dessas perguntas a partir da base, que é a Bíblia. Obtive algumas respostas, outras ainda estão no caminho, mas ler a Bíblia para mim não é mais aquela obrigação no sentido, muitas vezes a gente escuta, e tem que ler a Bíblia todos os anos. Mas ler só por ler, você não vai tirar tudo que tem aqui. Eu acho que a gente até conversou esses dias sobre isso. Tudo que você vai fazer, tudo que você for ler, e principalmente a Bíblia, coloque um objetivo. O porquê você está lendo, qual resposta você quer, qual pergunta que você quer a resposta. Porque aqui vai estar a resposta para todas as suas perguntas. Com certeza. Como é que foi para você? Foi uma experiência muito boa, porque sempre li a Bíblia. Era uma coisa que era da minha rotina. Às vezes não lia todo dia, mas eu sempre lia a Bíblia. Então, ter feito esse desafio e ler da maneira como a gente leu, trouxe muito impacto, porque antes o que não causava um certo impacto na leitura, dessa vez que nós lemos causou muito impacto. Sim. Trouxe muitas respostas, da mesma forma como você disse, e trouxe uma perspectiva diferente sobre Deus, né? Uma visão diferente sobre Deus. E se a gente quer conhecer Ele, a gente tem que ler a palavra dele, né? Porque veio dele, ele é a própria palavra, né? Jesus é a própria palavra. Então, foi uma experiência fantástica. E eu acho que, assim como outros livros que a gente citou aqui, é leitura obrigatória, no sentido de você sempre ler, porque você sempre vai aprender algo, a Bíblia também. Sempre ler, porque, como a própria palavra fala, né? A palavra do Senhor se renova a cada manhã. Você leu uma passagem no começo do ano, você for ler hoje, ela vai tocar você de uma maneira totalmente diferente. Trazer respostas para você de uma maneira diferente. Mas também da forma como você colocou, buscando. Você lê buscando uma resposta, porque depois que a gente leu, né, a gente até comentou que depois que a gente leu e foi ler de novo, não era a mesma coisa, né? Não que a Bíblia perdeu esse poder, mas estava em nós. A gente parou de ler com aquela sede de buscar algo. E aí se torna algo que parece que não te traz resposta. Então tem que ser aqui dentro. Eu acho que esses primeiros 6 meses do ano, pra mim, eu sou muito grato por tudo. E saber que foram só 6 meses, cara. Que em 6 meses a quantidade de informação, de aprendizado, de evolução que a gente teve, que eu tive pessoalmente, foram muito grandes, muito grandes.
Hoje eu posso até, eu vou ousar falar isso, mas hoje eu acho que eu estou mais qualificado para conversar sobre qualquer assunto. Ousado, hein? Muito ousado. Mas concordo. Não porque, graças a tudo isso. Sim. Não, graças a você. Não. E eu sou grato pela sua vida, grato por todo esse caminho que a gente traçou lá no começo do ano e os novos caminhos que apareceram, que é isso que é o gostoso de tudo isso. É você se surpreender com o inesperado, com o desconhecido, né? Porque é muito gostoso você ficar só na zona de conforto. Aí se eu sei é onde eu vou ficar. Não, a gente tem que buscar o que a gente não sabe, o que a gente não conhece. E é assim que a gente vai evoluir, a gente vai aprender. Muito bem. Também sou muito grato, porque foram 6 meses assim, que passaram ao mesmo tempo que passou muito rápido. Parece que é muito mais tempo do que 6 meses, né? Olhando em retrospectiva assim, parece que é muito mais tempo. E foram meses bem desafiadores em que nós fomos confrontados com algumas verdades, tivemos algumas respostas, aumentou algumas perguntas. Sim. Mas eu sou grato, não, várias perguntas, mas eu sou grato por tudo isso e principalmente pela sua vida, por saber que a gente pode trilhar isso junto, né? Essa caminhada de evolução, como a gente estava falando ontem, né? De diariamente estar aprendendo junto, de estar estreitando laços, de poder cuidar um do outro, ouvir um outro sem espanto, né? Conhecer um outro sem espanto e saber que é uma pessoa que você vai contar para a vida, né? É só um amigo, é um irmão, né? E eu sou muito grato por isso, pela sua vida, pela nossa amizade, pelo nosso tempo investido, tempo e dinheiro investido, né? Que tem trazido o resultado pra gente e a gente sabe que a longo prazo vai trazer muito mais também. Com certeza, né? O principal investimento é quando você investe em você mesmo. É o que te traz mais benefício. E para encerrar, recentemente a gente leu... Qual capítulo que é? Eu acho que é na página 113 que você quer ler a frase, ou 114. Para encerrar essa gravação, né, de agradecimento. Não é? Não, 114? Qual frase você por está aqui, procurando? É aquela... É no capítulo da amizade, né? Aqui. Ai. A comunhão mútua é a alma de toda a verdadeira amizade. E uma conversa habitual com um amigo contém a maior doçura. E é tudo que a gente tem no momento. Comunhão, né? Diariamente. Sim. E conversas. Conversa, então, nem se fala. É o que a gente mais faz, conversar. Eu queria te fazer um pedido, que você encerrasse essa nossa gravação com uma oração de agradecimento. Ótimo. Vamos orar então. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pelas bênçãos e oportunidades que o Senhor tem nos dado. Te agradecemos por esses 6 meses que passaram. Somos gratos, ó Deus, porque o Senhor nos colocou num caminho de evolução. Somos gratos porque o Senhor abriu os nossos olhos, nossa mente, o nosso coração para estarmos sensíveis para as coisas importantes da vida. Somos gratos porque podemos, ó Deus, desfrutar da amizade, podemos desfrutar das bênçãos do Senhor na vida um do outro. Obrigado pela vida do João, pelo processo que nós temos passado de evolução, de aprendizado juntos. Somos gratos porque, mesmo sendo tão falhos assim, não merecedores, o Senhor continua cuidando de nós, derramando sobre as nossas vidas a Tua graça, a Tua misericórdia. Somos gratos pela Tua fidelidade e a Tua longanimidade para conosco. E obrigado, Deus, porque somos privilegiados, porque nós temos acesso à informação. Somos privilegiados porque nós podemos absorver todo esse conhecimento e Te agradecemos porque o Senhor tem aberto a nossa mente e o nosso coração para que nós possamos compreender, degustar cada uma dessas coisas que nós temos aprendido. E nós pedimos a Tua direção para que o Senhor nos ajude a diariamente colocar em prática aquilo que nós temos aprendido com a Tua Palavra e através de tantas outras obras que têm chegado até as nossas mãos. Obrigado por esse caminho que o Senhor tem nos permitido trilhar. Obrigado pela vida do João,
que o Senhor continue cuidando do seu coração, da sua mente, e que nós possamos continuar muitos e muitos anos como amigos e irmãos em Cristo e possamos ajudar um ao outro, ver as realizações um do outro e nos alegrarmos, ó Deus, nos momentos de felicidade, nos entristecermos juntos também e termos sempre essa consciência de que podemos contar um com o outro. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus, nos dê serenidade para aceitar as coisas que não podemos mudar. Coragem para mudar as que a gente pode. Obrigado, Senhor. Obrigado. Amém? Amém. Para lá agora. Nos vemos daqui 6 meses.